Olá, tudo bem? Maravilha, vamos lá. Dando continuidade aqui ao nosso quarto vídeo sobre Power BI, eu quero falar um pouco sobre as fórmulas DAX. DAX, D-A-X, são as funções de expressão de análises de dados. Tá? A tradução ao pé da letra seria isso. Funções de expressão de análises de dados. Então, o que essas funções fazem? Elas permitem a gente extrair dados e analisá-los de forma coerente. Eu vou clicar aqui na visualização e eu vou criar um visual. Olha só. Aqui no Power BI, aqui do lado direito, eu tenho o campo de filtro, visualizações, que são as configurações e os elementos visuais que você utiliza, e as tabelas, que está na parte de campos. Tá bom? Nesse exato momento, eu tenho duas tabelas. A DB Contoso, que a gente extraiu, né? A gente se conectou a ela, e a F Calendário, tá? Que foi que a gente extraiu o DB Contoso de uma pasta e na sequência a gente extraiu o F Calendário da coluna de data de DB Contoso. Você deve se lembrar disso aqui. Se você não se lembra disso, volta na aula anterior que você vai entender o que a gente fez. O que é exatamente uma medida aqui no Power BI? A gente dá o nome de medida todo o cálculo que é feito para extrair dados e esses dados, esses resultados, né, eles precisam de alguma forma trazer informações que são coerentes. Exemplo, no Excel, a gente pega uma coluna de vendas, né, e faz uma soma, ou, para quem já é mais familiarizado, utiliza uma função chamada subtotal. Aqui, eu faço isso, mas eu não preciso estar dentro da tabela. Ah, mas no Excel também não. Não, mas se você, por acaso, alterar qualquer coisa lá no campo, ele vai dar um probleminha lá no resultado. Aqui, só se a alteração for a um nível de exclusão. Não sendo isso, não tem problema. Como é que eu faço isso aqui? Como boa prática, eu vou criar mais uma tabela, tá? Eu estou aqui em ferramentas de tabela, nova tabela. O nome dessa tabela vai ser medidas, igual, e essa medidas não tem coluna, tá? Por quê? Na verdade, ela tem só uma, mas não tem dado nenhum. Porque ela vai receber todas as minhas medidas, todos os meus cálculos, né? Todas as minhas medidas. Então, como é que eu crio uma medida? Eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu clico sobre a tabela, clicando para selecionar mesmo. E aqui no grupo de ferramentas de tabela eu escolho nova medida ou medida rápida. Para você que não conhece de DAX, eu vou te mostrar como que cria uma medida rápida. Olha só. Eu cliquei sobre DB Contoso, né, e cliquei em medida rápida. Como eu quero alocar essa medida em medidas, então eu clico sobre a tabela medidas, botão direito sobre ela, novas medidas rápidas. E aqui eu preciso escolher qual é o tipo de cálculo que eu quero. Por exemplo, eu quero saber qual é o total de produção, total vendido, né? Que aqui eu estou com a base de vendas, total vendido, total acumulado. Tá aqui. O que é que eu tenho no total acumulado? Um valor base, que é um campo que obrigatoriamente precisa ser um campo numérico de valor, e outro campo para ele poder analisar. Então aqui eu vou em DB Contoso, abro, né, clico na setinha, e eu vou procurar aqui Sales Amount, que é essa coluna aqui, ó, Sales Amount. Tá aqui. Eu não consigo clicar em OK ainda, porque eu preciso de uma outra coluna aqui para ele poder calcular. Então aqui eu vou pedir para ele fazer isso por Store Key, que é o número da loja. Somente isso, é só para ele poder concluir. Então vou clicar em OK. O que é que ele vai fazer aqui? Não aconteceu nada, não vai acontecer absolutamente nada. Eu vou clicar em medidas e agora eu tenho uma calculadora aqui do lado, tá vendo? Eu vou clicar na calculadora e vou tentar entender o que é que ele está fazendo aqui. Olha só, ele está fazendo um cálculo onde esse cálculo ele está somando a coluna Sales Amount da tabela DB Contoso e aplicando um filtro, desconsiderando aquilo que nós chamamos de contexto aplicado de filtro, com essa função AllSelected, e aplicando uma outra isOn or after. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está analisando se existe um campo antes ou depois selecionado nesta coluna Store Key da tabela DB Contoso. E pegando o maior valor existente ali dentro, todo esse trecho faz parte da isOn or after aqui. E por último, classificando
Isso ainda é na filter, tá? Classificando, desculpa, isso ainda é is on after. Toda essa linha é is on after. E classificando isso em ordem decrescente, tá? Em ordem decrescente, do maior para o menor. Essa função criada, ela tem muita coisa para resumir o que eu quero. Eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Apagar calculate, apagar filter e ter somente a soma. Porque é o que eu quero. Eu não quero que ele faça análise do que está antes ou depois. Eu quero que ele faça somente a soma. Mas é uma função rápida, então isso aqui eu não vou nem abrir uma crítica, porque é assim que a Microsoft diz na documentação e a gente respeita isso. Mas aqui a gente tem três funções que a gente considera como sendo três funções de igual importância aqui na linguagem DAX. A primeira é a soma. É essa função aqui, ó, sum. A soma, que é a soma lá do nosso amigo Excel. Se nós fizéssemos essa soma fora daqui, nós poderíamos fazer desse jeito, ó. Eu vou clicar novamente com o botão direito sobre medidas, nova medida, e eu vou escrever total vendido igual sum. Sum. Vou falar em português, já está escrito ali, sum. E aqui eu preciso de um campo de valor para ele totalizar isso aqui para mim. Então eu quero sales amount, que é o total de vendas. Pronto. Já criei. Agora eu preciso trazer esse resultado para apresentar. Os meus visuais que aqui estão, tem algum deles que vai se aplicar o que eu preciso. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar e arrastar um desses visuais aqui para dentro da minha área de apresentação. Não preciso do filtro habilitado agora. Depois eu arrasto o total vendido. É a mesma informação, não tem diferença nenhuma, tá? E aí eu vou clicar neste visual, que é o visual do cartão, tá vendo? Ele vai trazer o mesmo resultado. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma, tá? Agora a gente volta para o total acumulado, para eu te explicar o que é que ele está fazendo aqui. O Power BI, ele não tem funções do tipo soma-se, conte-se, média-se, proc-v. Ele tem para as funções de cálculo agregador, né, a gente chama de cálculo agregador, a calculate. A calculate é uma função que ela é composta de dois parâmetros principais. Primeiro, a função que você quer aplicar, neste nosso caso, soma, e o filtro que você precisa aplicar sobre essa função. Lembra do soma-se? Soma-se, ele faz uma soma condicional em uma coluna. O que ele está fazendo aqui é uma soma condicional em uma coluna. Então o que ele fez aqui foi aplicar um filtro, desconsiderando qualquer tipo de filtro existente por visuais. O que eu estou falando é, eu posso ter, por exemplo, segmentações de dados que aqui alteram a estrutura do meu filtro, e essa função allSelected aqui, ela altera a estrutura desse filtro, ela desconsidera a estrutura do filtro. Então a diferença entre as duas aqui é que esta daqui, que é a total acumulado, ela não vai receber alteração do filtro, e essa de cá ela vai receber alteração do filtro. Então, é assim que a gente começa a fazer as nossas funções em Power BI. Logicamente, aqui a gente está no nível bem básico, apesar da função total acumulado que você está vendo aqui na tela, é uma função um pouco mais complexa, mas a gente está no nível bem básico para você entender como que funcionam essas funções aqui no Power BI em linguagem DAX. Funções, expressões de análises de dados. Ok? Até a próxima. Tchau.